Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta para mais um vídeo da série de suspensões e como prometido, hoje aqui no Doutor Automóvel eu vou falar um pouquinho mais sobre suspensões independentes. Eu queria começar o vídeo de hoje falando sobre a suspensão Double Wishbone, que de certa forma existem três tipos de suspensões independentes. Uma delas é a Double Wishbone, ou a duplo A, como você acha na literatura de engenharia no Brasil, e essa suspensão de certa forma deu origem aos outros dois tipos. Além disso, é um mecanismo muito simples e todos os ângulos da suspensão estão muito bem definidos. Então eu acho que seria mais interessante começar falando pela Double Wishbone. O sistema Double Wishbone pode ser usado tanto na dianteira quanto na traseira, e como eu disse, é uma geometria muito simples de entender. Ele é composto por dois braços triangulares que trabalham sobrepostos. Normalmente, o braço inferior ele é um pouco mais robusto, porque ele é feito para aguentar estresse e tensão que vem do sistema, e o braço de cima não recebe tanta tensão assim, mas em compensação ele é importantíssimo para guiar a roda no movimento ideal que a gente quer. Por exemplo, a tal compensação de camber que eu tenho falado bastante aí nos vídeos. Além de ser bastante usado em carros de rua, esse sistema é largamente usado em carros de corrida também. Por quê? Essa simplicidade na geometria proporciona um entendimento muito fácil da cinemática da suspensão. O que eu quero dizer com isso? Eu já tive a felicidade e a experiência de projetar uma suspensão Double Wishbone, que vai ser usada no LMP1. Para quem não sabe o que é um LMP1, estou colocando uma foto aqui do lado do carro, para vocês terem uma noção. E foi muito fácil para mim saber quais os pontos da suspensão que eu tinha que mudar para eu ter o comportamento esperado de camber, de convergência, de ângulo de pino mestre e por aí vai. Outra vantagem desse sistema é que você tem uma liberdade muito grande para posicionar o seu conjunto de mola e amortecedor. Normalmente nos carros de rua, eles são presos no chassi do carro e no wishbone de baixo, que como eu disse para vocês, é o braço que aguenta mais tensão. Mas em carros de corrida, por exemplo, se usa muito dois sistemas que a gente conhece como push rod e pull rod, onde você não tem um amortecedor fixado na manga de eixo, mas na verdade você tem uma barra que sai da roda e gira um pivô e esse pivô ativa os amortecedores. É por isso que quando você vê um carro de Fórmula 1, por exemplo, você consegue ver os braços de suspensão ali, mas o amortecedor nunca está exposto. Qual é a vantagem desses dois sistemas, basicamente? A primeira delas é tirar o amortecedor da parte de fora do carro, e isso já te dá um ganho aerodinâmico, que para carro de corrida é sensacional. Outra coisa é que você introduz um ganho na sua suspensão. Não necessariamente o movimento da sua roda vai ser igual ao movimento do seu amortecedor. Isso, na maioria das vezes, o engenheiro consegue usar em proveito dele para desenvolver um amortecedor menor. Futuramente, caso vocês achem necessário, caso vocês queiram, posta aí nos comentários para eu saber. Eu posso fazer vídeos explicando como é que funciona o push rod e o pull rod, mas agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a suspensão multilink. Eu vou falar da multilink de uma forma um pouco superficial, porque na verdade ela é uma evolução da Double Wishbone. Qual a diferença entre uma e outra? No caso da multilink, os braços não formam aqueles triângulos. Basicamente, ela pode ter qualquer forma que o engenheiro quiser. Qual é a vantagem disso? Você tem uma liberdade muito maior na hora de projetar a sua suspensão, na hora de definir a tal cinemática que eu venho falando milhões de vezes aqui também. Ou seja, a multilink é uma Double Wishbone aprimorada onde o engenheiro tem mais liberdade. Por outro lado, o mecanismo é um pouco mais complexo de você entender. A multilink, em alguns lugares eu já vi também o pessoal chamando de forlink, porque ela tem lá os 4 braços e tal. Mas não necessariamente ela tem que ter 4 braços. Qualquer coisa que tenha mais de 3 braços de suspensão e não seja uma Double Wishbone é considerada uma multilink. Bom, vamos falar então sobre a terceira e última geometria de suspensão que eu separei para hoje, que é a McPherson. E a McPherson nada mais é do que uma Double Wishbone sem o braço de cima. O que quero dizer com isso? O sistema é composto por basicamente 2 elementos, e um deles é o que a gente chama de balança, que é fixado em 2 pontos no chassi e um ponto na manga de eixo, e ela é a peça que faz o papel do wishbone inferior lá da Double Wishbone. E a segunda peça é o conjunto de mola e amortecedor, que é fixado no chassi e na manga de eixo. Além de ser um sistema de montagem muito simples, vocês viram que são basicamente 2 elementos, a McPherson ocupa um espaço muito reduzido, e é por isso que ela é usada na suspensão dianteira da esmagadora maioria dos carros nacionais. Por quê? Normalmente os carros brasileiros têm motor, caixa e diferencial na frente, no capô. Além disso, a tração, alguns eixos e tal. Então, o espaço na parte da frente do carro é muito importante. E é por isso que na maioria dos carros populares, ou nos carros brasileiros, se usa a McPherson na frente. O que não quer dizer que a McPherson não pode ser usada no eixo traseiro. Poder pode, mas normalmente no eixo traseiro você tem um pouco mais de espaço disponível
E devido à simplicidade da McPherson, você não tem um controle tão grande da cinemática como você tem numa Double Wishbone ou numa Multilink, por exemplo. Então, normalmente, um carro que tem suspensão independente no eixo traseiro, ou vai usar uma Multilink ou vai usar uma Double Wishbone. Por que isso é ruim, por exemplo? A tal compensação de câmbio, que eu também venho falando há bastante tempo, nada mais é do que uma compensação que a sua roda faz com a rolagem do seu carro. Quando você entra numa curva e seu carro rola, é importante que a suspensão varie o câmbio da roda para que ela tenha o melhor contato possível com o chão. Na McPherson você não tem um controle disso tão bom quanto na Double Wishbone, por exemplo. O que isso pode acarretar se você usa no eixo de trás? Você vai perder um pouco de aderência no eixo de trás e o teu carro vai tender a perder a traseira com uma frequência muito alta, o que é um comportamento que para carro de rua, por exemplo, não se usa muito. Bom, pessoal, esse foi o penúltimo vídeo da série sobre suspensões que eu previ. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam o canal aqui no YouTube, vejam os outros vídeos, convidem o pessoal, vejam a página do Facebook, curtam lá, que quanto mais pessoas estiverem, mais feliz eu vou estar, mais estimulado a fazer novos vídeos. E se vocês tiverem sugestões de vídeo, qualquer coisa, podem me mandar ou pelo Facebook ou por aqui, que eu sou um cara bem de boa em atender as sugestões de vocês, eu não vejo problema nisso. E é isso aí, um abraço e até a próxima.